você está com a sua Bíblia, por favor, Atos capítulo 3. Atos capítulo número 3. Eu só confirmo se vai estar saindo no Instagram no vídeo, por favor. Vamos ler Atos 3, no versículo de número 1. Está escrito assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Um aleijado de nascença estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa. Ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Ao ver que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediam-lhes esmolas. Pedro e João olharam para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou com atenção para eles, esperando receber alguma coisa. Pedro disse: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso dou a você. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Ele deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andar e louvar a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar na porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. E quando viu, Pedro lhes disse: israelitas, por que isso os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito este homem andar pela nossa própria poder ou piedade. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto, negaram diante de Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse liberto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, aqui o mesmo nome fortaleceu este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhes deu saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por meio de todos os profetas, dizendo que o Cristo de Deus haveria de sofrer. Portanto, arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. Vamos orar? Senhor, fale conosco nessa noite, que a Tua palavra seja como uma flecha atingindo o nosso coração. Derrama fé, derrama graça, abençoe as nossas vidas espirituais. Mais uma vez, Senhor Deus, nos coloca dentro da Tua direção, como foi falado, ó Deus, para que a gente possa contemplar a Tua vontade, que é boa, agradável, que é perfeito. Pai, cumpra-se em nós a Tua vontade, porque ela sim é melhor. Em nome de Jesus, nos ajude a ser firmes e caminhar dentro dos Teus princípios, obedecendo os Teus estatutos, porque viveremos de Deus em nome. Amém. Amém. No capítulo de número 1, então, o Espírito Santo ele é prometido. Jesus ele ressuscitou, ele promete então aos seus discípulos, a 500 pessoas tiveram que sair das suas cidades, pessoas tiveram que começar a distribuir bens para ajudar outros cristãos, mas também se cumpre a vontade de Deus, que é o Evangelho se pregar em toda a terra. Então a perseguição ela fez com que acontecesse isso. Os cristãos eles se expandiram, mas para cumprir a vontade de Deus, mas Deus está usando que a nossa vista ele é ruim, difícil, né? Eu quero que você entenda isso.
às vezes por situações que a gente não entende, complexas, né? Como Jesus falou para Pedro, ó, o que eu estou fazendo hoje você não vai entender, mas lá no futuro você vai compreender. Então, só seja paciente e perseverante. Continue na posição que você está. Da nossa cabeça, até grandes coisas como os astros que estão no céu, como Isaías vai falar e como o salmista também vai dizer. Deus ele está comigo, está contigo, em coisas particulares, certo? E às vezes até em dores emocionais que nós temos, que nós não estamos conseguindo resolver, Deus usa estas coisas para, de alguma forma, cumprir os seus projetos na nossa vida e para nos usar para abençoar outras pessoas. Há quem diga que quando Deus quer te usar, Ele te fere nessa mesma área, como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 1, verso número 8, que com a aflição com que ele foi afligido, ele aprendeu a consolar a muitos. Então, Deus meio que nos dá capacidade, né, visão, autoridade para lidar com assuntos que nós passamos por dificuldades, porque nas dificuldades que nós passamos e não desistimos e prosseguimos com paciência e com perseverança, nós vamos conseguir ajudar as outras pessoas nessas situações. Então não desista. A Bíblia diz, Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, que não sobreveio a nenhum de nós nenhuma tentação que não fosse humana, mas pelo contrário, Deus é fiel para mandar o escape na hora certa. Nada do que Deus permite nós vivermos está além das estruturas que Ele nos deu antes. É como ali no Vale de Ossos Secos, em Ezequiel 37, quando Deus fala com o profeta, para ele profetizar sobre o vale, que representava o Israel espiritualmente morto, o Senhor diz, profetiza então sobre os ossos, porque se os ossos não estivessem estabelecidos, não adiantava nada colocar tendão, não adiantava nada colocar carne, porque como é que você coloca carne num corpo que está sem esqueleto? Não tem estrutura para que fique de pé. Então tudo que Deus faz é assim, Ele estrutura primeiro para depois então colocar as demais coisas. Aqui esse texto nos chama a atenção então, porque Pedro e João, eles estão subindo para orar, como diz o verso 1, no templo. E tinha um aleijado que era colocado ali todo dia para ficar pedindo esmola. O texto diz que eles estão subindo na hora nona, na terceira, 3 horas da tarde. Os judeus eles tinham o costume de orar 3 vezes por dia, às 9 horas da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. Você vê, Daniel fazia isso, você lembra? Quando ele estava lá na Babilônia, que ele era governador, ele orava com a janela aberta 3 vezes por dia, né? 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, até os caras foram lá, mandaram prender ele, falaram que ele estava adorando outro Deus, e ele foi preso. Os judeus então sempre tiveram essa questão de orar 3 vezes por dia, voltados para o lado onde está Jerusalém. Muito judeu faz isso até os dias de hoje. Então eles sobem, né, para o templo por meio de uma porta que é a porta mais bonita que tem, que é chamada aqui então no texto de Porta Formosa. Por que ela é chamada dessa forma? Essa porta ela é feita de bronze e mais ou menos nesse horário o sol batia, certo, na porta feita de bronze, e havia uma paisagem que ficava muito bonita ali, certo, com o sol resplandecendo sobre o bronze. Essa porta então ela é muito bonita. Muitas pessoas que nem acreditavam em nada iam lá visitar o templo, né, simplesmente por causa da beleza. Então Pedro e João estavam subindo para orar, não por causa da beleza. Hoje em dia você sabe que tem igrejas que são tão maravilhosas que as pessoas vão a cada igreja, né? Esses dias eu já tinha visto, mas a minha filha me mostrou no TikTok uma igreja que tem assim uns playgrounds assim 4D, 5D, coisas assim de cinema, né? Eu falei, pai, isso aqui é uma igreja? Eu falei, é uma igreja, né? As pessoas andam dentro da igreja naqueles carrinhos de golfe, sabe? Igual tem esses condomínios fechados muito grandes,
e na hora de assistir a mensagem, os louvores, são oferecidos para as pessoas, literalmente, é oferecido pipoca, refrigerante e tal, para a pessoa estar ali ouvindo a pregação. Tem também a parte da área VIP, que são para as pessoas famosas, porque elas não querem ficar lá, né, os outros pedindo fotos para elas. Então tem a área VIP ali, onde você tem energético para você está, né, distanciado, o seu carro chega pelos fundos, você sai pelos fundos. Então, hoje em dia tem lugares assim maravilhosos, que as pessoas vão realmente pela beleza das bandas, da tecnologia sonora, da tecnologia visual, né, da forma como a igreja realmente ela é montada. E o que acontece? Eu não sou contra a beleza, né? Eu sou contra quem vai só pela beleza. E eu sei que muita gente faz isso porque eu conheço muita gente que vai na igreja e não muda de vida, porque eu acredito que olhar para a palavra de Deus, né, tem que haver uma transformação na nossa vida, né? Cristo de alguma forma precisa transformar certas áreas do nosso viver que estão erradas. Então eu deixo essa segunda mensagem, por favor, certo? Quando você estiver se aproximando de Cristo, só por causa de uma porta de bronze em que o sol bate, que é bonita, recue. O que eu quero dizer para você? Quando você se aproximar de Cristo, só para que Ele te dê coisas bonitas, coisas legais, segundo as coisas dessa terra, coisas maravilhosas, segundo os olhos dos homens, segundo a riqueza dos homens, recue. Deus é bom, Ele sabe o que faz, mas nós não somos chamados para orarmos em primeiro lugar por todos os benefícios que nós vamos receber aqui nessa terra. Paulo ele disse em 1 Coríntios 15, quando ele está falando sobre a ressurreição, no verso 19, ele diz assim: maldito é o homem, o mais maldito de todos é aquele que espera em Deus somente pelas coisas que Deus pode fazer por ele nessa terra. Então, a pessoa mais maldita que tem é aquela que sabe que existe um Deus todo-poderoso, um Deus soberano, um Deus que toca todas as áreas da nossa vida, mas só entra em oração para pedir para Deus coisas que tem a ver com dinheiro e coisas nesse sentido, certo? Isso é uma maldição. Então, quando você encontra 40 anos e a gente só sabe que ele fica o quê? Na porta mais bonita que tem para entrar no templo, e que alguém deixa ele lá todos os dias para ele pedir esmola. Quem que ele é? Aleijado que pede esmola. É isso que ele é. Então, nós podemos olhar para a nossa vida, né, e tentar definir quem nós somos. Você vai encontrar na Bíblia, por exemplo, pessoas que são definidas. Davi, ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, né? Ele é da raiz da tribo de Judá, filho de Jessé. Você vai encontrar Jesus, por exemplo, que é chamado de quê? Filho de Deus, nela, que a gente acaba se deixando levar por isso aqui. Tem até outro cara que Jesus um dia curou ele, cego, chamado Bartimeu, que gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos: cala a boca. E ele gritou, e aí Jesus diz: manda chamar. E aí ele foi e se colocou de pé e foi até Jesus. Ele teve que largar uma capa que ele tinha, certo? Que cobria ele para ir até Jesus. Tem certos tipos de coisa na nossa vida, certos tipos de comodismo, vitimismo, que só vai acabar, certo? Se a gente tiver coragem de sair dessas posições cômodas. Então, é necessário que a gente possa colocar na balança. E aí? Todo dia tendo a certeza ali das esmolas que vão entrar, porque eu acredito que não era pouca não. Ele está ali, todo mundo sabe que ele é um homem aleijado. O texto mesmo de todo mundo de Jerusalém sabia que ele era um homem aleijado, então ele não era um cara colocado ali, fingindo que estava aleijado, todo mundo sabia. Ele estava ali, ele tinha o que ele precisava de sustento, né? E não é fácil às vezes largar isso aí, né? Mas é necessário, porque existia uma proposta melhor, e essa proposta foi feita por Pedro e por João. Você sabe que quando Pedro diz assim: olhe para nós, isso aqui é muito interessante, porque Pedro,
que é um discípulo de Jesus, um apóstolo de Jesus, ele olha para o mendigo e diz: olhe para nós. Isso aqui é mais ou menos o contrário do que as pessoas que são cristãs hoje em dia falam, não é? Alguém vai dizer assim, principalmente esses vagabundos, desses caras que falam que é pastor e não é pastor nada, nunca estudou, não ora, só quer enganar o povo, botar medo no povo. Aí quando eles vão lá e cometem pecados, dizem assim: vocês não têm que olhar para mim não, vocês têm que olhar para Jesus. Olha o que Pedro está falando: olhe para mim, olhe para mim, sou eu que vou fazer alguma coisa por você. Se a minha vida não está no lugar, cara, o que você está fazendo aqui? Se essa igreja não tiver, sabe, idoneidade para te ensinar o Evangelho, você deve imediatamente pegar suas coisas e ir embora. É o que eu falo para pessoas de qualquer outro lugar que a pessoa frequente, de qualquer outra igreja que frequente. Se você está numa igreja em que o pastor quer controlar, certo? O que você tem que dar de dinheiro, como você tem que fazer com a sua casa, coisas muito particulares de um casal, ou com quem que a moça ou o rapaz tem que namorar, sabe? Ou se quer expor você publicamente por um pecado que você cometeu, pega as suas trouxas e vai embora. Porque perfeição tem? Não tem lugar nenhum perfeição, não é? Eu estou com a camisa do Vila aqui, né? Para alguns pode não ser perfeição. Então, mas eu quero dizer uma coisa para você. Por favor, quando você encontrar alguém que você percebe que aquilo ali é um erro, você não precisa ter medo de falar, você não precisa ser grosso e nada. Mas você pode dizer: olha, esse tipo de erro, ela faz com que? Faz com que um líder, ele seja o quê? Injustificado, ele não tem mais justificação, ele não tem autorização de Deus para continuar liderando uma igreja, certo? Essa semana teve um pastor aí, muito famoso, né? E ele disse: olha, eu sou truculento com a igreja, com o presbitério da igreja, com a minha esposa, eu sou um homem que tem essas tendências a não ser moderado, e sei lá o que, eu não estou abonado ao ministério, o presbitério me destituiu, eu não sou mais pastor, vou ir para outra igreja congregar, não vou pregar na internet, em nenhuma igreja. E aí o que ele fez então? Ele fez o certo, porque está escrito, 1 Timóteo capítulo 3, o pastor deve ser o quê? Um homem moderado, não pode ser uma pessoa que sai brigando com todo mundo, certo? O pastor, ele precisa ser também, como está dizendo lá em Tito, precisa ser moderado. Então, não adianta, alguém vai dizer: poxa, mas esse cara já abençoou tantas pessoas com o seu ministério e tal, mas ele foi desabonado, certo? A gente não sabe. Ele é um dos pastores mais vistos, né, no YouTube aqui por nós, brasileiros. E o que acontece? O Steve Larsen já era um senhor de idade, mais de 70 anos de idade. E ele resolveu confessar, certo, para o presbitério da igreja dele, que ele tinha um caso com uma mulher que morava em outra cidade, a 1000 quilômetros de distância. E esse caso dele era muito mais virtual do que pessoal. A igreja, sabe o que ela fez? Afastou ele, afastou do ministério pastoral, cortou salário, cortou ele de tudo. E pegaram até as pregações dele, tiraram do YouTube, os livros dele não são vendidos mais. Você diz: pastor, mas isso é rigoroso demais. A Bíblia diz: quem é mestre vai ter um rigor muito maior na hora de ser cobrado. Tiago capítulo 3, verso 1. É por isso que a pessoa tem que pensar bem qual igreja vai congregar. Por quê? Porque ela tem que olhar, certo, para o pastor e ver que existe ali pregação, que tem pelo menos um homem, uma família que está querendo fazer a coisa certa. Pode errar às vezes? Pode, mas quer fazer o que é certo. É alguém que você pode sentar, pode conversar, pode avaliar as coisas, pode orar junto. Então, não dá, tem certos tipos de erro que não dá, a gente simplesmente tem que agir dessa forma. Então, Pedro e João, eles dizem: olhem para nós, olhem para nós. E aí é isso que eu quero te dizer. Como um cristão, você precisa ter uma vida que quando você for evangelizar alguém,
antes de sair da sua boca Jesus, a pessoa pode olhar para você e ver alguma coisa, sabe? Eu não quero que ninguém olhe para você e diga: nossa, quando eu olhei para você eu vi um brilho, e esse brilho parecia de um anjo. Eu não estou falando dessas firulagens, eu estou falando de alguém olhar para você, sabe? E perceber que existe alguma coisa diferente, e de alguma forma essa pessoa querer, às vezes, se abrir com você. Do nada alguém começa a conversar, começa a se abrir. De alguma forma essa pessoa sentiu uma confiança. A pessoa está perto de você, né? E consegue perceber que você não participa das rodas de fofoca no trabalho. Sabe que você é diferente porque quando você está perto da sua esposa, do seu marido, as demonstrações de afeto e de carinho, elas não são forçadas. Não é só socialmente. É algo real. Isso faz então com que você diga: olhem para nós. Aí depois que isso acontecer, então a gente fala de Jesus, entendeu? É por isso que a Bíblia diz assim, que uma mulher que não tem um marido cristão ganha o seu marido sem uso de palavras. Que às vezes você fica lá toda hora evangelizando um cara que não crê em nada, que é como Pedro disse, que nós não temos ouro nem prata. E o Tomás de Aquino disse para ele: e também nós não podemos dizer mais levante e ande em nome de Jesus, porque a igreja só queria saber de dinheiro e já não tinha mais Cristo, entendeu? Então aqui nós temos o que? Pedro realmente não tinha dinheiro, nem João, mas eles tinham o que? A fé em Deus, e eles sabiam o Cristo que eles criam. Então eles disseram para aquele homem: levante e ande. E o Espírito Santo está agindo aqui, uma cura vai acontecer, e você vai entender o propósito dessa cura, que além de tirar um homem do sofrimento e dessa posição, certo, de comodismo, que não é fácil sair, ela tem ainda uma outra coisa. E veja bem, olha, Pedro foi lá levantando em nome de Jesus, verso 7, segurando pela mão direita, ajudou a se levantar, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Porque além de nós falarmos em nome de Jesus, nós temos que discipular em nome de Jesus, não é? Então nós pegamos na mão daqueles que primeiro nós ajudamos, nós pegamos na mão daqueles que primeiro nós dizemos para levantar. É muito fácil só dizer: levanta, levanta, Deus faz milagre, Deus é poderoso, certo? Estenda a mão. Aquela pessoa já tem uma palavra que veio dos céus. Agora ajude ela a ficar de pé. Então, Pedro e João ajudaram aquele homem a ficar de pé. É trabalhar o discipulado. Discipular uma pessoa é mostrar para essa pessoa que a vida cristã continua. Ela não para só no: eu creio em Jesus. Você sabe que se você perguntar isso aqui no Brasil, mais de 80%, né, do Brasil é cristão, né? Só que isso não tem lógica. Eu vou mostrar para você que não tem lógica citando um exemplo histórico. Na Inglaterra, no século XVII, através de dois homens, um chamado John Wesley, que ele era um homem assim, como é que eu posso dizer? Ele era parecido com esses pastores da Deus e Amor, os assembleanos mais roxos. Do outro lado tinha um que chamava George Hartfield, que ele era um homem muito inteligente e pregador da palavra, mais ou menos parecido com o que é assim os pregadores batistas. Olha, a união desses dois caras pregando no decorrer da Inglaterra toda fez com que houvesse um avivamento, cada um pregando ao seu jeito, certo? Wesley a cavalo, o Hartfield pregando em muitas igrejas, escrevendo muitas mensagens, espalhando pela Inglaterra, que a conversão na Inglaterra nessa época bateu 70%. 70% da sociedade inglesa no século XVII se tornou cristã protestante. E naquela época, certo, tem os livros aí, os registros históricos, o número de pessoas embriagadas na rua caiu drasticamente. O número de pessoas presas, que iam presas, caiu drasticamente, certo? O número de casamentos falidos caiu. Na questão do que os Estados Unidos, né, foi do seu começo, e até porque é muito grande, é um país continental, então não dá para você querer simplificar tudo.
veio de lá, da pregação inglesa, que vai para os Estados Unidos. Quem dera esses caras não tivessem descido para cá, não é? Porque a gente estaria, acredito que até os dias de hoje, numa posição melhor. Então, hoje em dia, o IBGE diz que existe aqui no Brasil 70 milhões de evangélicos. Eu não acredito numa coisa dessa. Sério, não acredito. Porque o nosso país, ele é um caos. E esses caos acabam acontecendo por causa de um monte de gente que se diz evangélica. Então, assim, para mim isso não é nada. Alguém chegar em mim e falar assim, eu sou pastor. Isso para mim não significa nada, tá? Não, mas eu sou cristão. Para mim também não representa nada. Eu quero ver como é que é você, o seu dia a dia de trabalho. Se eu puder estar com você ali, se você puder estar comigo na igreja, eu quero ver como é que funciona o seu casamento, se vocês estão lutando para dar certo e tal, se vocês não desistem. É isso que importa, porque eu vou te falar, se 70 milhões de pessoas nesse país realmente crescem em Jesus, esse país nosso aqui estava bem, viu? Estaria muito melhor no quesito violência, no quesito corrupção, em todas as áreas, você pode ter certeza absoluta. Não ia vir o céu para a terra, o céu é só em Cristo mesmo, a Nova Jerusalém, mas haveria grandes mudanças. Então, o que acontece é o seguinte, esse homem se põe de pé, eles ajudam então ele a ficar de pé, depois disso ele entra pulando dentro do templo, que coisa maravilhosa, ele não tem medo de mostrar que ele largou o vitimismo, aquela coisa, ele vê que todo mundo está vendo ele pular, então ele sabe que dali para frente não tem mais esmola, vai ter que ter algum tipo de trabalho, e depois daquilo, sabe o que Pedro faz? Ele entra ali no templo e ele começa a pregar sobre Jesus. E sabe o que acontece no capítulo 4, no capítulo 5? Através disso que aconteceu, do que Deus permitiu acontecer, desse coxo sendo curado, Pedro pregou e mais 2.000 pessoas creram em Jesus. E a igreja de Jesus continuou se manifestando. Quero dizer para você uma coisa, Deus faz milagres, mas a pregação do Evangelho é mais importante. Porque a pregação do Evangelho, ela muda corações. A pregação do Evangelho é milagre a cada segundo. Às vezes os milagres físicos que Deus faz na nossa vida, eles podem ser esporádicos, uma vez na sua vida, uma vez a cada 10 anos. Mas o que Deus faz quando a gente ouve a palavra dele é algo transformador, algo santificador, algo abençoador. Por isso eu quero terminar essa palavra convidando você para que você possa se esforçar para continuar lendo as Escrituras, certo? Orando as Escrituras, ouvindo palavras, são canções que cantam as Escrituras, porque isso tem um potencial de total transformação dos nossos corações. Aquilo que não pode ser feito, então, por nada, por outras pessoas, é possível através de Deus. Então eu termino a mensagem dizendo, melhor do que levantar e andar, é você então poder ouvir o apóstolo pregar e dizer, vocês fizeram o que era errado, crucificaram o Senhor quando ele veio, e Pilatos tentou até impedir, mas vocês foram lá e deixaram. Mas agora arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E o povo então se levanta e todos se arrependem, porque eles creem em Jesus. Você pode se colocar de pé então para a gente fazer uma oração? E esse mesmo Deus, que é o Deus que vive hoje, possa nos tocar e nos abençoar. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos a Ti e eu te peço que o Senhor possa visitar cada um de nós que aqui estamos. Visita o nosso corpo físico e nos cura, sim, mas nos ajude a não te buscar, ó Deus, somente por essas coisas. Porque a porta pode ser de bronze, pode ser bonita quando o sol bate, mas entrar na presença do Senhor é algo que é escondido. Como diz a tua palavra, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. Deus que em secreto te ouve, Ele está ali. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor possa nos ajudar para que nós possamos ter essa certeza
de que a nossa vida de oração precisa continuar. Sem oração, sem, ó Deus, o desenvolvimento das nossas disciplinas espirituais, jejum, palavra, a nossa vida não cresce. Podem nos oferecer tudo, podem, ó Deus, tentar nos dar tudo de mão beijada, mas existem coisas que são espirituais, elas só são feitas diante do Senhor. Nos abençoe, nos levante, nós queremos estar de pé para adorar o nome do Senhor e queremos ouvir a pregação daqueles que muitas vezes nem têm todas as coisas. Pedro, João poderiam ser considerados fracassados, eles não tinham ouro nem prata, mas eles tinham uma coisa: o Espírito do Senhor estava sobre eles. E quando esses homens pregavam, enquanto esses homens falavam, eles, ó Deus, eram canal de bênção do Senhor. E nós te agradecemos por isso. Muito obrigado. Cantamos um hino a Ti, Senhor, para encerrarmos em nome de Jesus. Vamos cantar um hino? Som. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu foi eterno da vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já me foi terremoto, vento forte que passou, e ao mar seus limites, eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na glória daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para me viver. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que Graças a Deus. Se assente um minutinho, nós já vamos encerrar. Paulo falando então sobre a questão da oferta para a igreja e também a oferta que era recebida pelos missionários e pastores. Ele vai dizer o seguinte em 2 Coríntios 9:6: lembre-se, quem semeia com moderação colhe moderadamente,
e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar e nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda graça seja acrescentada a vocês, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Tem gente que diz assim: eu não entendo esse negócio de igreja, tem que sustentar pastor. Deixa eu te falar uma coisa, por exemplo, no meu caso, tem 19 anos que a minha vida é entregue para o Evangelho. Eu estudei para isso, eu estou disposto para fazer isso, certo? Então, eu desgastei a minha vida em estudo, em tudo, abri mão de tudo, para estar à disposição das pessoas que decidem congregar aqui. Aí tem gente que diz assim: não, isso aí é errado. Agora eu te digo, seu trabalho, não sei o que você faz, eu quero entrar lá amanhã e ganhar o tanto que você ganha. O que você fez na sua vida para você chegar onde você chegou? Você ralou pra caramba, você fez um monte de coisa, sabe? E aí simplesmente alguém vai chegar, nunca fez nada, não tem experiência com nada e vai ganhar o mesmo tanto que você. Então, uma pessoa olhar e falar assim: não concordo com esse negócio de haver salário pastoral. A Bíblia está cheia disso. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 9: por acaso eu que compartilho coisas espirituais com vocês não podem compartilhar coisas que são materiais comigo? Ele vai dizer isso, ele vai dizer: se Pedro tem a sua esposa e vai levar ela quando ele é missionário, por que nós não temos o mesmo direito? Então, assim, esse negócio de dizer que uma igreja ela não pode pedir ofertas, tem que ser tampado ou tem que ser muito coração errado, né? Então, se você quiser, faça de acordo com o que está no seu coração, mas entenda, nós temos necessidades, nós fazemos um trabalho para Deus, e esse trabalho envolve todas as esferas: a esfera humana, a esfera material, a esfera emocional, psicológica, espiritual, tudo a gente engloba nisso, né? Então, eu sou uma pessoa, por exemplo, que estou disponível para viver o ministério, certo, em tempo integral. E eu faço isso porque passei pelas etapas para fazer isso, né? Nos estudos, nas igrejas, para ser ordenado, para viver isso. Então, que Deus te abençoe. Estou falando isso só para você entender por que existe, né, essa sistemática, ok? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, abençoe cada um de nós que estamos aqui, abençoe os nossos trabalhos, que não falte provisão financeira para ninguém. O Senhor abençoe a saúde de cada um, que haja bênçãos, que haja, Deus, disposição, que haja